Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de filosofia. Vou me apresentar para vocês, eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos então aí acompanhar o tema da nossa aula de hoje, o que vai ter. Então nós estamos aqui na aula 12, hoje é a nossa revisão e a nossa avaliação. Então vamos nesse momento iniciar aqui a nossa revisão. Nessa nossa aula de revisão de hoje, então, nós vamos aqui ver alguns temas importantes, Alguns conteúdos interessantes que nós destacamos. Nós vamos falar sobre a fenomenologia, que é um ramo da filosofia, na verdade é um método da filosofia que nós utilizamos, e que a gente vai então aqui verificar o que é então a fenomenologia. Mas para a gente pensar a fenomenologia, nós temos que primeiro entender o que é um fenômeno. Então, o que é quando a gente fala de fenômeno? O que nós entendemos por fenômeno? Então, nós podemos falar do fenômeno, por exemplo, a partir do senso comum. O fenômeno é uma coisa extraordinária para o senso comum, é uma coisa assim, um grande fenômeno. Então, o Ronaldinho é um fenômeno, quer dizer, um jogador extraordinário, Aconteceu um grande fenômeno da natureza, uma coisa extraordinária. Então, por senso comum, um fenômeno é isso, é algo grandioso, extraordinário, que foge um pouco do normal. Então, é um fato ou um conhecimento observável na filosofia. Qualquer fato, qualquer conhecimento que está nessa área do conhecimento, que nós podemos observar. Então, se eu posso observar, captar, é um fenômeno para mim. Tudo que pode ser percebido pela minha consciência ou pelos meus sentidos. Então, é claro, as coisas, os objetos que estão à minha volta, tudo que acontece na natureza e no mundo, tudo são fenômenos, e tudo chega à minha consciência. Então, eu tenho consciência dessas coisas que estão acontecendo aí. E também através dos meus sentidos. Eu sei quando uma coisa é quente, eu sei quando é frio, eu consigo visualizar, eu consigo sentir o cheiro das coisas, ouvir as coisas, sentir o gosto das coisas, tocar nas coisas. Então, tudo isso que está ao alcance dos meus sentidos, nós podemos chamar, então, de fenômeno. Tá bom? Agora vamos ver, então, o que é a fenomenologia, já que nós entendemos o que é o fenômeno. A fenomenologia, portanto, é um método filosófico, faz parte da filosofia, foi desenvolvida por um grande filósofo, que também era matemático, chamado Edmund Husserl, que é esse que está na foto aí. E a fenomenologia, como método, ela consiste em descrever esses fenômenos. Mas quais são esses fenômenos? Todos esses fenômenos que aparecem para a minha consciência. Então, o ser humano, o sujeito, ele tem consciência de um fenômeno. Se eu estou aqui agora e escuto um raio, um trovão, um fenômeno da natureza, começa a chover muito, então eu estou percebendo aqui tudo isso que está acontecendo à minha volta, que mudou o clima, que mudou tudo isso, vai mudando o clima. Quando você observa a seca de um rio, a cheia de um rio, é um fenômeno que acontece naturalmente. Então está dentro desse campo dos fenômenos aí. E isso tudo chega até a minha consciência, é perceptível pela minha consciência. E aqui nós temos um exemplo, para a gente entender melhor, então, através desse exemplo aí. Que nós estamos vendo o homem, pegamos aí a figura de um indígena, e da natureza pegamos a figura aí de um galo, de uma ave. Então, esse fenômeno galo que aparece na natureza, ele é galo, ele é esse animal, ele é essa ave porque tem consciência disso. Senão ele não teria nenhum sentido no mundo, se o homem não desse esse sentido, uma finalidade, para esses objetos aí. No caso aí é um animal na natureza, podia ser qualquer outro objeto. Então, existe uma intencionalidade da minha consciência que capta esse objeto. E aqui nós vamos então avançando para entender agora alguns conceitos
da fenomenologia que foram desenvolvidas pelo Edmund Husserl. Então vamos ver aqui de um por um rapidamente. Ó. Primeiro vamos falar da consciência e da intencionalidade. Depois o fenômeno, nós temos a essência, o epoqué e a redução fenomenológica. Essa imagem aqui já mostra um pouco da consciência e da intencionalidade, né, que eu falei agora há pouco. Então, o homem, o ser humano, ele tem essa consciência, né, e há uma intencionalidade por trás dessa consciência que é captar o objeto da natureza. Então, a minha consciência é sempre uma consciência de alguma coisa, de algum objeto. Tá? Então, nunca minha consciência é uma consciência do nada. Ela é sempre consciência de alguma coisa. Então, esse foi o primeiro conceito, né, um dos conceitos desenvolvidos pelo Edmund Husserl. O outro conceito é a questão do fenômeno em si, que é uma palavra grega que quer dizer aquilo que aparece, aquilo que está aí, que se mostra, que se manifesta para a minha consciência. Então, isso aí é um fenômeno. Então, uma coisa que aparece na minha frente, uma coisa que surge ali, é um fenômeno, né, para o Husserl. E aí, dentro dessa questão do fenômeno, ele vai usar, então, que chega à minha consciência, ele vai usar um termo também grego chamado epoqué, que é outro termo utilizado por ele. O que quer dizer o epoqué? Quer dizer a suspensão de um juízo. Então, dentro do método fenomenológico, é muito importante você se colocar numa posição de consciência onde você vai esvaziar tudo aquilo que você tem de conhecimento das coisas. Ou seja, você vai colocar entre parênteses qualquer atitude natural, né, e todos os atos intencionais de posicionamento no mundo. Então você vai colocar ali no parênteses para depois você analisar mais detalhadamente. Então esse é o termo epoqué, suspensão do juízo. O outro termo chama-se essência. A essência é aquilo que é a base de alguma coisa. É o modo típico de alguma coisa aparecer nos fenômenos. Então o fenômeno aparece para mim, aparece para a minha consciência, mas ele tem aí as suas particularidades. Então, mas o que é mais importante para a fenomenologia? Não são as particularidades, é a essência dessas coisas que aparecem para mim. Aquilo que são captados apenas pela minha intuição. As ideias, o conceito maior. Né? Então, quando eu falo de essência, por exemplo, vamos ver aqui um objeto aqui, ó. Ele vai se manifestar para vocês, né? Então, apareceu um objeto aqui, uma bola. Essa bola, você pode identificar que tipo de bola é essa, para que serve, em que lugar ela é utilizada. Né? Você não vai jogar, por exemplo, uma bola de basquete, você não vai jogar essa bola de basquete, por exemplo, né, numa mesa de ping-pong, né, numa quadra de vôlei, é basquete. Então, mas isso aqui são as características da bola, que faz ela ser uma bola de basquete. Mas a essência dela é ser bola. Né? Qualquer bola que vem à minha consciência, vem uma bola. Agora, eu vou determinar que tipo de bola é essa quando ela se manifesta para mim, que eu vejo o que tipo de bola é ela. Aí minha consciência, ela vai dizer o quê? É uma consciência de alguma coisa. É a consciência de que há uma bola e essa bola é uma bola de basquete. Da mesma maneira, nós falamos de outro conceito do Husserl, que é a redução eidética. O que é a redução eidética? Está um pouco na linha da epoqué, essa suspensão do juízo, né? Que é propriamente a descrição do fenômeno como ele é dado na minha consciência. Então aqui a gente volta de novo, como ele é dado à minha consciência, aqui a gente volta de novo ao fenômeno bola, né? A gente volta nesse fenômeno de novo, então o que é dado à minha consciência aqui? Esse tipo de bola que está aqui. Mas ela tem uma essência, né, que é ser circular, então, que me dá uma ideia do que é uma bola. Então, quando eu penso numa bola, eu falo para você, pense agora numa bola. Eu não estou dizendo que bola é. Uma coisa você tem certeza, ela é diferente de um quadrado, ela é diferente de um triângulo. Agora, as características dela podem ser vários tipos, como essa aqui, que é uma bola de basquete. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é um ponto relacionado com a fenomenologia. Tá bom? Outro tema que eu quero tratar com vocês aqui também está ligado com o pensamento moderno.
né? Também dentro tem os filósofos que pensaram esse mundo moderno, que deram aí sua contribuição. E nós temos aqui o Zygmunt Bauman, que também é sociólogo, e ele vai usar um termo, né, que ficou muito conhecido também no campo da sociologia, que é a modernidade líquida. Então, Zygmunt Bauman, ele já é falecido, né? Ele vai definir isso a partir desse mundo, que é um mundo que a gente vê muito na geografia, que é um mundo globalizado. Então, o que é um mundo globalizado? Esse mundo globalizado ele trouxe muitas consequências. E o Zygmunt Bauman vai dizer que dentro desse processo da globalização, nós também temos aí agora um novo mundo se descortina para o ser humano. E dentro desse novo mundo, que é moderno, mas ele agora ele é líquido, né? Quando eu falo de líquido, eu estou dizendo que ele é o oposto de sólido. Então, fica muito claro na nossa mente o que é sólido e o que é líquido, né? Uma pedra de gelo é sólido, um copo de água é líquido. Então, ele vai pegar aqui 3 características para definir esse mundo aí que passou do sólido para o mundo líquido. Primeira característica, então, que ele vai usar são esses parâmetros de modernidade, que são sólidos, né? Então, tem que olhar para o parâmetro e dizer por que ele é líquido. Então, ele vai dizer que o indivíduo ele será definido pelo seu estilo de vida, por aquilo que ele consome e pelo modo que consome. Então, esse é o primeiro aspecto aí. Esse mundo líquido, esse mundo sólido, na verdade, ele é baseado naquilo que eu sou, dentro desse mundo. No meu consumo, né, no meu estilo de vida. Agora, qual é a segunda característica que vai encontro a essa? É a modernidade líquida, que há sempre em movimentação, né? As pessoas agora se deslocam com mais facilidade e podem viver em vários lugares do mundo, sempre quando tem recursos para tal. Então, o segundo momento é esse. Agora você consegue se comunicar e se deslocar muito mais rapidamente, né, nesse mundo que ele chama de mundo de modernidade líquida. E tem uma terceira característica também, que é a competição econômica, que faz os salários diminuírem e os trabalhadores perderem segurança do emprego. Então aqui é um ponto fundamental da modernidade líquida, que é justamente a perda da segurança. A pessoa se sente totalmente insegura, instável nesse mundo. Por isso que ele é líquido, né? Que ele passa ali nas nossas mãos. Então vamos comparar aqui modernidade líquida e modernidade sólida. Bauman utiliza a metáfora da liquidez para fazer um contraponto com os tempos da certeza, que seriam identificados pelo estado sólido. Então aqui, ó, só para a gente ter uma metáfora, né, ele está usando a metáfora da liquidez, né? O que é a liquidez, então? Né, para comparar com o estado sólido. É como se fosse aí, né, vamos pegar assim, vamos pegar aqui uma coisa bem prática, uma torneira, né? Nós vamos ver aqui, ó, uma torneira. Quando você abre a torneira, então, claro, tem líquido, né? Então, é uma questão que ele pegou como parâmetro, essa liquidez da vida. Se eu colocar a mão ali, essa água vai passar pelos meus dedos, porque é líquida. Ela vai dizer, então, que a nossa vida hoje está totalmente sendo banhada pela torneira que jorra constantemente na nossa mão. Então, é líquida, não é mais sólida. Tá bom? Então, não dá segurança nenhuma, é só água passando pelos nossos dedos. Continuando, só para a gente entender aí, que nessa modernidade sólida, as instituições eram firmes, existia segurança no trabalho, né, o salário, e hoje tudo inseguro, tudo incerteza. Né? Então, o que quer dizer isso? Aqui nós vamos fazer o inverso, né? Nós vamos ver agora aqui, ó, uma outra metáfora aqui, um outro exemplo para a gente entender, ó. Agora não é mais a torneira sólida, agora já é uma coisa mais concreta, né? Está aqui o líquido. Isso aqui é líquido, não é verdade? Isso aqui é sólido. É sólido isso aqui. O líquido era a torneira, que era a torneira. Isso aqui já é sólido. Então, essa solidez aqui, esse mundo mais sólido, ele vai dizer que ele se perdeu.
É como se essas pedras aqui, essas rochas aqui, tivessem sido todas trituradas, né? Todas trituradas, e agora ela se perdeu ali na sua pequenez ali, nos seus grãos, né? Então ela vai se dissolvendo. É como se fosse um sorvete no sol, se dissolveu, né? Então esse mundo líquido aqui já foi. Agora o mundo, aliás, esse mundo sólido aqui já foi. Agora o mundo é líquido, tá bom? Só para a gente não se perder nessas dois conceitos aqui. Então, essa era a ideia do pensamento moderno de Zygmunt Bauman, uma sociedade sólida e uma sociedade líquida. Vamos agora passar, então, para um outro ponto, que também é importante de a gente estudar, que está dentro dessa questão do mundo sólido e mundo líquido, que é a tecnologia. O que é tecnologia? Quando a gente fala a palavra tecnologia, como é a nossa relação com ela? Como é que você vive a tecnologia no seu dia a dia, né? Então nós vamos entender o seguinte, ó. A tecnologia, ela emerge os seres humanos num universo cada vez mais desconhecido e que continua a crescer. Então a tecnologia, a questão tecnológica, determina a proximidade entre as diferentes áreas do conhecimento, o que acaba por juntar novas realidades e construir novas relações interdisciplinares. Então a tecnologia, pessoal, então ela vai trazer uma nova maneira, né, do homem se relacionar com o mundo, com o pensamento, com os objetos, com as coisas, através da tecnologia, né? E dentro desse processo todo, quem é o ser humano, né, nessa tecnologia? Olha, o Aristóteles vai dizer que o homem é um ser racional. Ele é um ser que tem determinação e que supera as questões naturais. Então ele é um ser que cria, ele é um ser que inventa, ele desenvolve técnicas, ideias, né, dentro da história. Então ele é diferente de um animal, né, como por exemplo o macaco, né, o chimpanzé, que é um macaco inteligente. Mas mesmo sendo inteligente, ele não consegue ser criativo, inventivo e desenvolver tecnologia. Outra coisa importante também é que o homem é um ser tecnológico. O que quer dizer isso, pessoal? Assim, para resumir, é que esse homem, ele vive na tecnologia porque ele cria modelos, ele cria aparelhos tecnológicos dentro desse fluxo, né? Então, é uma velocidade muito grande. E nesse contexto, as mudanças são rápidas, constantes e globais. Então, o homem, ele é um ser tecnológico porque ele é criativo, ele está ali no mundo, diante dos objetos, criando cada vez mais. Só que esse mundo tecnológico, ele também traz consequências, né? Vamos ver aqui alguns pontos sobre isso. Primeiro, o cyberbullying. O cyberbullying, não tem o bullying que a gente fala, bullying na escola, você xingar, brincar, ofender os outros, isso acontece também na internet. Quando é na internet, é chamado de cyberbullying. No WhatsApp, no e-mail, né? Então, toda vez isso é o cyberbullying. É xingar, ofender os outros pela internet. Da mesma maneira, também aconteceu com o crime, que é o cybercrime. O que é o cybercrime? Já é o crime digital. É quando você causa danos a outra pessoa pelas redes sociais também. Você roubos que tem, golpes, difamação, calúnia, né, os direitos fundamentais dos seres humanos. Isso aqui também é crime hoje, né, é o cybercrime, é o crime digital. Tá bom, pessoal? Outra coisa também, ainda ligado a isso, é a gente verificar aqui que tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo da tecnologia é a frustração que ela vai trazendo para as pessoas, né? Porque nós estamos cada vez mais acostumados a usar aparelhos tecnológicos. E quando ele falta para nós, né, nós nos frustramos. Quando você sai de casa, que você esquece o celular, você volta. Porque tem coisas ali, informações, estão tudo ali, muitas vezes até a tua vida está ali. Então tem a impaciência, a dificuldade de escrever, porque você digita, você não escreve mais. E a falta de interação física, porque tudo é virtual. Meus amigos são virtuais, né? Minhas escolhas são virtuais, minhas compras são virtuais, então você quase não precisa mais sair para você comprar. A questão física, né, diminuiu bastante essa relação no mundo. E qual é o ponto positivo agora da tecnologia? A facilidade de acesso à informação, né,
o tempo, a facilidade de mobilidade, os meios de comunicação, a inovação em muitos campos, a melhoria da técnica de aprendizagem. O Centro de Mídias aqui é um exemplo disso, né? Nós estamos aqui usando a tecnologia para chegar aí em vários lugares, em várias comunidades, em várias partes, né, onde nós alcançamos aí. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa revisão e até a próxima.